Senhor presidente, colegas deputados, mais uma vez aqui, servidores da Fazenda Estadual, fiscais de renda, professores, enfim, todos que estão no plenário da Assembleia Legislativa, quem nos acompanha aqui pela TV Alesp. Bom, o debate, quem acompanha deve estar perguntando, pois esses deputados estão toda hora falando de orçamento, falando de dinheiro, de recurso, de demanda dos servidores, e às vezes é meio confuso, né, de entender tudo isso. Negócio de LDO, quem não está no dia a dia, quem não é acostumado a essa área, acaba tendo uma certa dificuldade. A LDO, por exemplo, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dita quais as linhas para a construção do orçamento, que é uma peça, que é uma lei que virá no final do ano para a Assembleia Legislativa e dizer que isso existe em tudo quanto é parlamento. E esse debate é importante porque vai dizer aonde irão os recursos do Estado, qual área terá mais, qual área terá menos, se as demandas políticas como essas dos servidores serão atendidas ou não, ou seja, se terá recurso para garantir o pleito dos servidores que é melhor remuneração, se aquela demanda, por exemplo, uma escola estadual, por exemplo, uma linha nova, uma estação, uma reforma de uma estação de trem, será feita ou não pelo Estado em determinado local. As diretrizes traçam as linhas gerais, o orçamento depois concretiza isso. Agora, o governador, assim como o prefeito, assim como o presidente, ou seja, qualquer chefe do executivo, para ele trabalhar o seu recurso, o orçamento, para ele trabalhar a receita, os tributos, ele tem regras que determinam, que controlam, que diz o que pode e o que não pode ser feito. Tem regras constitucionais, tem regras previstas no nosso Código Tributário Nacional, e assim outras. O governador não pode, a bel prazer dele, por exemplo, dizer que o dono de um automóvel X, deputada Ana do Carmo, um carro qualquer, aquela pessoa não vai pagar IPVA, porque ele não quer que pague. Ele fala, essa pessoa é minha amiga, eu não quero que pague. Ele não pode fazer isso. Ele não pode também, deputado Luiz Turco, no caso eu vou fazer um exemplo do prefeito, de uma cidade qualquer, ele não pode simplesmente dizer que ele não quer cobrar o IPTU de um morador. Ele não pode simplesmente dizer que ele vai cobrar menos ou mais ISS de determinado setor. Ele tem que ter regra para isso. Ele tem que ter lei. Ele não pode, deputado aí no tato, você, o deputado Barba, o governador de estado também aumentar determinado tributo, ou abaixar determinado alíquota, sem uma aprovação legal. Isso pode acontecer, salvo raríssimas exceções, porque senão, primeiro não teria sentido a gente estar fazendo esse debate sobre a LDO, como a gente fez o ano passado, em 2015 sobre o PPA, ou sobre o orçamento a cada ano. Se pudesse o governador fazer o que ele quisesse, com as possibilidades de arrecadação ou com as isenções, para que os parlamentos, se essas leis são centrais no planejamento, na organização de qualquer poder executivo? Deputado Vaz de Lima, Vossa Excelência, pessoa experiente na área tributária, conhece com profundidade o setor, a legislação, conversava há pouco e perguntava, indagava, pode o governador simplesmente isentar um setor industrial qualquer, sem uma base legal? Vossa Excelência, e tem a nossa concordância, eu estava salvo se for uma determinação do Conselho Nacional das Fazendas Estaduais, se houver um consenso nesse sentido, para que a gente não caia, como já caíram alguns setores, alguns governos, numa guerra fiscal insana, onde somente as empresas ganham e os governos estaduais acabam depois tendo prejuízo, vendo que aquele benefício que ele em tese achou que teria, com o tempo não teve. Que do contrário precisaria
de uma lei, corretamente, senão ficaria ao bel prazer dele, ficaria fácil, né? Ele faz o que quer, não tem sentido. Por que eu digo isso? Porque o governador quer arrecadar mais, e está correto buscar fontes de receita. É um papel dele buscar isso. Nós temos que fazer esse debate, tem que ter a justeza também. Por exemplo, ele quer aprovar o projeto 253, que mexe no TIT, mas ele tira a possibilidade do pequeno devedor recorrer ao tribunal, que tem a participação de contribuintes e de servidores públicos, para fazer o julgamento paritário, ou seja, ninguém tem a prevalência, vai valer de fato aquilo que for correto, de acordo com a lei. Ele tira, no 253, a possibilidade do pequeno recorrer ao TIT. Quem é penalizado? O pequeno devedor, que às vezes tem um indébito injusto, pode recorrer e ter uma vitória a seu favor. Se ele perder, ele vai pagar, inclusive com juros e multas, enfim, toda a correção prevista legalmente. Por isso que a gente tem essa crítica ao 253, porque ele prevê, de uma certa maneira, uma pena. Ele prejudica o pequeno devedor e beneficia somente o grande, aquele que poderá recorrer ao TIT. Um outro aspecto desse projeto, a nossa bancada, em tese, quando beneficia um setor na compra de veículos, no pagamento de PVA, para nós não teria problema. Agora, por que eu digo isso? Porque o governador que está querendo arrecadar mais, por exemplo, também com o projeto 57, que prevê o parcelamento do débito, deputado Zé Américo, para tentar arrecadar mais dos seus contribuintes devedores, ele está dizendo, e é o discurso corrente aqui da base do governo, que não tem dinheiro, que está difícil, por isso que não paga emenda, por isso que alguns setores são complicados, por isso que não consegue dar aumento para servidor, e assim vai. Mas, ora, o governo do estado, recentemente, em maio, mas desse ano, 2017, melhor ainda, dia 5 de maio de 2017, hoje é dia 4, né? 4 de julho de 2017, portanto, 2 meses atrás, através do decreto 62560, o governo isentou, garantindo aqui a compensação, um setor industrial da contribuição do ICMS. Zerou. Deputado Cacá, Vossa Excelência, que observa, sabe quanto significa isso? Arredondando, 500 milhões de reais, deputado Wellington. 500 milhões de reais previsto, pode de repente ser algo mais, um pouquinho menos, para este ano o governador isentou, deputado Wellington. Mas qual é a pergunta, deputado Estevão? Existe lei que ampare o que ele fez? Ou existe uma decisão do CONFAS para que isso seja possível? Essa é a dúvida. Aparentemente, não há decisão do CONFAS, portanto não poderia fazer, e também, o que é pior, não há autorização legislativa. Ele está passando por cima do parlamento, passando por cima da lei, e, por livre e espontânea vontade, como se fosse ele o dono do orçamento público, quando na verdade ele é aquele que executa o orçamento público, ele está isentando um setor industrial da arrecadação de 500 milhões de reais em 2017. A pergunta que fica, após a indagação sobre a legalidade do ato e a constitucionalidade do ato, qual a razão que fez o governador agir dessa maneira? Ele pensou na cadeia industrial do setor? Poderia, e mesmo se assim fosse, o projeto tinha que vir para cá, e tenho certeza que a Assembleia não se colocaria em oposição, se fosse aquilo importante para dinamizar a economia daquele setor. Ou será que atendeu outros interesses que não sabemos? Nós temos que fazer essa indagação, queremos respostas e vamos atrás dessas respostas. Gostaria que a liderança do governo já nos respondesse, mas se não houver resposta, nós iremos oficiar, requerer que haja de maneira oficial, num papel, por parte do governo em relação
a essa isenção que ele deu de 500 milhões de reais. Porque, deputado Barros, isso, aparentemente, se não houver lei, parece que é um crime. Parece que é um crime. E dos graves. E dos graves. Porque, da mesma maneira que setores como frigorífico foi beneficiado em determinado momento, sem qualquer contrapartida real, qual a razão que levou à edição do decreto 62.560, de 5 de maio de 2017? Queremos e vamos buscar de todas as maneiras possíveis as respostas oficiais do Executivo.